Leandro Maia nasceu em Caxias do Sul em agosto de 79. Músico formado pela URGS, mestre em literatura brasileira também pela URGS, doutor em música pela Beth Spa University do Reino Unido e professor da Universidade Federal de Pelotas. Ganhou o Prêmio Açorianos no Rio Grande do Sul pelo disco Suíte Maria Bonita e Outras Veredas. Ao todo até agora foram 5 prêmios: Melhor Intérprete, Grupo MPB, Revelação e disco infantil, com o disco Mandinho. Hoje vamos conversar com ele, mas depois da vinheta. Então tá, me diz uma coisa. Como é que tu começou? Porque lá porque a música é lá na infância, né? Então, como é que tu começou? Da onde veio essa coisa de, né, vou ser músico? Paulo Henrique Alves Nunes, eu gosto muito que tu me faça a pergunta, porque tu é testemunha do meu começo. Talvez tu nem saiba e tu nem te lembre, né? Mas assim, a primeira vez que eu subi no palco tocando violão sozinho, talvez a segunda, porque a primeira vez eu estava na 4ª série e teve ou na 5ª série, teve um show de talentos no colégio e tal. Mas aquilo era coisa de colégio, tá? Mas a primeira vez que eu subi num palco com pessoas que foram lá para, digamos, pagar ingresso, né? Já era profissional, eram os seus professores com seus alunos, né? Era com o nosso amigo Juan Centurion, eu era aluno do Juan Centurion, ele foi, assim, na prática, o meu segundo professor de violão, né? E aí, porque antes dele eu tive um professor também no bairro, assim, um cara muito legal. Mas o Juan era um luthier, já era um professor de violão, que eu cheguei, com 12 anos, eu cheguei para o Juan Centurion e disse: Juan, eu quero ser violonista. E ele meio que deu um sobressalto assim na cadeira, sabe? Do tipo, opa, qual é desse piazinho aqui, né? E aí na hora ele me receitou um livro. Ele disse: ah, não, então vamos pegar esse método aqui. Aí ele me receitou. Aí a gente começou a estudar com o método dos Sagreras, as primeiras leções de guitarra. Tá. Uhum. Então, assim, eu queria só resgatar esse vínculo com o Juan, que era muito amigo, e deve ser ainda muito amigo do Fernando Pereira, que era o teu professor na época. E o Juan e o Fernando Pereira fizeram um recital duplo, meio piano bar, que seria, na verdade, violão bar, no Clube de Cultura em Porto Alegre, que é um lugar muito especial, muito importante na cultura da cidade. E nesse show, nessa apresentação, nesse recital, concerto, que era num ambiente que era muito legal, porque era uma história de recital, meio jazz, café, assim, né? Mas que dava para tomar cerveja, com respeito e ouvir música, sabe? E aí tava o Paulo Henrique lá, aluno do Fernando Pereira. Então, assim, então ali tu já era uma referência para mim, né? Tu era um aluno grande, um cara que tocava bem, com um amigo do meu professor. Aquilo foi muito marcante para mim, assim, sabe? E, enfim, só para dizer, né, que tu viu um guri de 12 anos, tu me conheceu, talvez tu não lembre, é provável que não, mas eu tinha 12 anos, estava começando a tocar violão. Eu lembro que eu toquei El Condor Passa, num arranjinho que o próprio prof fez, né, que o Juan Centurion fez e tal. Claro que antes disso, imagina, ali eu tinha 12 anos e eu já tinha noção de que eu queria ser músico, né? Mas, cara, a música na minha vida, ela vem de muito cedo, e eu canto antes de aprender a falar, né? Tanto, inclusive, em termos de memória. A minha memória, se tu me perguntar qual é a tua primeira memória, minha primeira memória é cantando, não é falando. E eu costumava cantar numa língua inventada, digamos assim, né? Teve um período antes dessa época do Centurion que eu daí fui para uma escolinha de música no bairro da minha casa, no bairro da minha escola, na verdade. Eu me criei na região da Medianeira, do Alto Teresópolis, ali em Porto Alegre. E na frente da escola que eu estudava, o São Luís,
tinha um prédio que daí tinha um cartaz grande, oficina de música. Isso foi muito importante para mim, essa tal da oficina de música, que foi antes de eu virar violonista, digamos, de 12 anos de idade. Mas a oficina de música eu devia ter 9, 10. E ali, cara, eu entrei querendo estudar violão, mas a proposta da professora era tipo assim, vamos, galera, tá aqui uma sala cheia de instrumento, vamos tocar junto. Se chamava Fernanda, uma pessoa muito especial. Depois eu vim a descobrir que a Fernanda aplicava, digamos, um método de musicalização maravilhoso de uma argentina, maravilhosa, pedagoga, chamada Violeta Gainza. A Violeta Gainza tinha um método de tocar nas teclas pretas do piano, que eram os palitos. Então, a minha primeira composição publicada é com 9 anos de idade, tocando uma canção que eu compus, chamada Palito de Pagode, que tinha um joguinho de mãos, assim, inclusive eu trocava a mão, super virtuoso, ó, o cara fazia assim. Então foi muito legal, cara. Então a minha relação com música sempre foi criativa, já apropriado, né? Então com 9, eu tô brincando com a coisa da composição, mas ela era muito coerente. Tu sabe como é que era a música? Ela era assim, ó. Taratarara, tarara, taratarara, tarara, paratareira, tororó, taratarira, pó. E aí virava. Paratareira, pero não. Taratareira, pero não, taratareira, pero não, taratarira, pá. Sabe? Essa era a música Palito de Pagode. Ela virou um sucesso naquela escola, que tinha os recitais de final de ano, cara, no Teatro do Cultural, com piano de cauda. Então fui eu lá, com 9 anos no piano de cauda. E aí quando eu olhei, o nome estava várias vezes no programa, porque quase todas as crianças tinham escolhido essa música para tocar. Então, esse foi o meu grande hit da minha vida, foi o Palito de Pagode. Então, só para mencionar essa história. Muito boa, velho. Que engraçado, né? E aí, depois de toda desse início, essa coisa, tu resolveu fazer faculdade... E a composição, bom, já ficou claro que é uma coisa que tu traz desde sempre. Não, e tu sabe que é engraçado, né? Porque, agora, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Maia, né? Eu sou músico, compositor, tenho 3 discos, sou professor da Universidade Federal de Pelotas. Em 2019 eu terminei um doutorado, então eu sou também doutor em música, não sei o que. Mas essa história do doutorado, ela tem tudo a ver com Palito de Pagode, entendeu? Lá de trás, assim. Porque quando tu anota a partitura do Palito de Pagode, tu vai escrever, né? Taratatatatata, né? Essa célula rítmica, paratatata, nada mais é do que o que o Mário de Andrade escreveu em, sei lá, 1928, no Tratado de Música Brasileira, ou Aspectos da Música Brasileira. Ele definiu isso como síncope característica, né? Que depois outros teóricos, né, de música africana, de música latino-americana, chamam de tresilho, que é essa estrutura, que é a estrutura da milonga, que é o bordoneio da milonga, que é as palmas da capoeira, que é a estrutura rítmica por trás do baião. Esse parentesco que vem de matriz banto, né? O que isso tem a ver depois com o meu doutorado? Depois eu descobri que isso é um dispositivo criativo, né? Eu não inventei esse ritmo. Uma criança de 9 anos não vai lá e inventa Não, esse ritmo ele é um ritmo da cultura brasileira, né? Mas, intuitivamente, com 9 anos de idade, eu sabia que aquilo ali era um sambinha e dei o nome de Palito de Pagode. Saca, né? Tem uma coerência nisso, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Não quer dizer que eu nasci compositor, não quer dizer que a composição vem desde não sei quando. Talvez ter uma relação criativa com a música me permitiu, desde o início, ao invés de eu só repetir, reproduzir repertório, que é o que se faz geralmente, principalmente para quem estuda instrumento, eu manipulei a música através do que eu tinha à minha mão. E o que a gente tem à nossa mão são esses
dispositivos. Eu não quero teorizar muito sobre isso, né? Mas, e daí chego lá com 12 anos e aí sim, daí eu chego, tô indo fazer aula com o Juan Centurion, que tem a ver com essa história do cultural, inclusive. Porque quando eu comecei a fazer o cultural norte-americano, né, aula de inglês, que eu conheci o cultural por causa do seu piano, que eu toquei o palito de pagode, né, cara? E aí, mas daí eu já estava ficando mais velho, digamos com 10, 11, então ia começar a estudar inglês, podia pegar o ônibus sozinho e eu podia descer do Alto Teresópolis, descer na Borges de Medeiros, sem cruzar a rua, pegar Riachuelo e ir até o cultural. O que tinha lá no meio? No meio do caminho tinha um Instituto José Artigas, que subia uma escadinha e estava escrito aula de violão. E aí tinha um uruguaio, luthier, dando aula de violão lá. Então, são essas coisas dos acasos da vida, né? E, claro, eu confessei para o Juan o meu desejo de ser músico profissional antes de sentir coragem de confessar para o meu pai, por exemplo, né? Então, um tempo depois é que eu chego para o meu pai, porque tu falou de faculdade de música, né? Daí eu chego para o meu pai e disse assim, pai, eu quero ser músico, mas não desses loucão, né? Porque eu tive uma educação rígida, né, cara? Meu pai super assim, super observador, né? Super atento contra drogas e tal, super rígido. Ao mesmo tempo, uma educação muito consciente em termos até políticos, assim, meu pai muito nacionalista, na época muito brisolista, aquela coisa. E aí ele dizia assim, pode fazer como é que é? Não pode ser músico, mas tem que fazer uma faculdade antes, né? E aí, claro, aí eu fui fazer faculdade de música, daí eu descobri que tinha faculdade de música e tal. Daí o lance é que o Juan Centurion, esse nosso amigo em comum, né? Durante um tempo acho que ele voltou para o Uruguai e eu perdi contato com ele. Aí eu comecei a fazer aula com outros professores. Um deles, imediatamente, o Renato Mora, que foi um grande violonista, também está em Blumenau agora. O Renato, dali eu entrei no coro, entrei na Escola de Música da OSPA, da Escola de Música da OSPA conheci a Caroline Abreu, a Fabiane Oliveira, elas me levaram para o coro da Escola Técnica da URGS, junto com a Agnes. No coro da Escola Técnica era vinculado ao Projeto Prelúdio, aí eu tive contato com o Alexandre Vieira, que veio a ser um grande parceiro. Quando eu saí de casa, fui morar com o Alexandre Vieira, que era do Projeto Prelúdio, ele me levou para o Prelúdio, para o Conjunto de Música Popular. Então, o Prelúdio, ao mesmo tempo, a OSP e o Prelúdio me prepararam para o vestibular de música, e, ao mesmo tempo, já foi me botando nos palcos, do tipo, a primeira vez que eu cantei num salão de atos da URGS, era no coral da Escola Técnica. A primeira vez que eu toquei violão em público nos concertos do Projeto Prelúdio, com mais frequência, esse tipo de coisa, sabe? Enfim, então eu entrei no curso de música, num bacharelado em violão, e ao mesmo tempo tinha aquele pé da coisa da canção, estava fazendo direito ao mesmo tempo. Então, a minha entrada nesse período da faculdade ainda tinha essa ambiguidade, essa coisa do tipo, eu tinha interesse, eu tenho até hoje interesse no direito, digamos, pelo seu potencial político, de intervenção social. Então, como eu falei, aquela coisa até paterna, né, de discutir política, de pensar as coisas do mundo e tal. E, claro, o direito, aparentemente, as ciências sociais, jurídicas, sociais, elas meio que imediatamente estão lidando com isso de alguma forma, né? A música me parecia, assim, que era muito importante, muito encantadora, muito fundamental, mas eu ainda não estava convicto de que eu ia mudar o mundo com a música, por exemplo, né? Até que e o que me faz enxergar isso aí já é mais para além do violão, a partir dessa relação com o coro e essa figura, por exemplo, do professor de música, a figura do regente, como também um líder, um mobilizador, enfim, né? No Prelúdio, cara, eu fui aluno do Fernando Matos. Eu estou te contando a minha vida aqui, né? O Fernando Matos, cara, então eu fui aluno do Fernando Matos, que é um grande, né? Foi um grande professor nosso, um grande violonista, grande compositor. Tu vê, né? Um violonista-compositor, né? Quando eu fui aluno do Fernando, ele estava fazendo mestrado, por exemplo, então ele dizia, não, eu não posso te dar aula dia tal, porque dia tal eu estou escrevendo o meu mestrado.
é uma trajetória que a gente respeita a trajetória desses mestres, né? E aí, mas assim, só para falar da questão da música e da política, aí eu tinha 15 anos de idade e pergunto para o Fernando, 15 para 16, né? 16 talvez, existe esquerda e direita em música? E aí, cara, que pergunta interessante, né? Ao mesmo tempo inocente, né? Mas o Fernando, um cara que tocava violão, música contemporânea no sindicato de esquerda, né? Então, enfim, aí eu pergunto como é que funciona isso. Mas assim, eu queria lembrar isso com carinho desses dois professores, inclusive, que nos deixaram, né? O Alexandre Vieira e o Fernando Matos, ambos professores do Prelúdio. O Alexandre, o cara que me colocou, digamos, na música popular, e o Fernando que me preparou para a prova específica, e depois foi meu professor de harmonia na universidade. Mas antes de ser aluno do Fernando na universidade, eu fui aluno no pré, né? No pré-vestibular. Olha ali, ó. Estou me sentindo Guilherme Boulos aqui agora. Então, a resposta do Fernando foi assim, olha, tu sabe que em política existem sistemas políticos, né? Ele sabia que eu sabia, né, sobre socialismo, comunismo, capitalismo, liberalismo, etc. Em música, existem grandes sistemas também. Por exemplo, o sistema tonal e o sistema modal. E ele disse, inclusive, muitas músicas que a gente conhece, que tocam no rádio, que a gente conhece, são sistema modal. Alguns Chico Buarque, algumas são sistema modal. Nem tudo é sistema tonal, que é, digamos, essa teoria que a gente estuda mais. E aí ele começou olha só que cara legal, né? E aí ele começou a refletir assim, ó, por exemplo, o sistema tonal, ele tem as hierarquias muito claras, né? Ele tem o centro tonal, ele tem as sensíveis, ele tem essa hierarquia entre acordes, né? Tem a tônica, tem a dominante, tem os acordes, sei lá, secundários, né? E tal, né? No sistema modal, a coisa é um pouco mais igual entre eles e tal. Quase sai, né? Assim, os acordes obedecem mais uma sequência, menos uma obrigatoriedade, as regras são outras, né? E, de fato, né, Paulo, se a gente vai olhar a música improvisativa, sobretudo a música popular, de matriz popular, improvisativa, que permite interação, sei lá, tu pega afro-sambas, né, os afro-sambas do Vinícius e do Baden, aquilo é sistema modal. Tu vai pegar algumas das grandes obras, né? Boa parte, sei lá, dos sambas do Caymmi, etc. Coisas que te permitem bolar um groove, que te permitem, opa, tá, tô fazendo o groove aqui, encaixa comigo e vamos nessa. Muito desse tipo de música do modal jazz, né? Porque elas têm essa característica, essa estrutura de permitir, digamos, uma quebra de hierarquia. Né? Claro que existe música de concerto tonal, e que o Fernando estava fazendo modal, e que o Fernando estava fazendo uma analogia porque eu pedi para ele fazer isso, e ele tirou da cartola uma reflexão sobre sistemas musicais e sistemas políticos, né? Mas vejam que, ou seja, a partir dessa idade, 15, 16, vou entrando para a faculdade, ainda entro em Direito e Música, mas para mim as coisas já estão se resolvendo do tipo fazer música é algo político, sabe? Que é como eu me sinto hoje, um político na música, um artista da vida, essas coisas assim. E o processo composicional, como é que é o teu? Porque a gente sabe que processo composicional é uma coisa que é meio... Né? Tem a estrutura, tem a técnica, tem tudo isso, mas cada um tem a sua maneira de ver, né? Então, como é que tu desenvolve isso? Legal. Eu nunca estudei composição, né? Nunca estudei composição. Assim, nunca fui aluno de faculdade, assim, sou um aluno da composição. Um pouco porque a composição tinha certas exigências, né? Tu tinha que tocar piano para entrar, por exemplo. E embora eu tenha composto Palito de Pagode,
tivesse piano em casa, eu era de uma família, sou, né, de uma família classe média e tal, que tinha um piano na sala, só que a TV na sala, com um pai entrando em época de aposentadoria, etc. Então, o fato é que eu nunca tive acesso àquele piano realmente, assim. Não é a composição, né, que a gente conhece de música erudita, de quem estudou composição, né, de quem estudou as técnicas seriais, biririri. A gente está falando, né, Paulo, para quem não me conhece, eu estou falando de composição de canção, de música popular, de letra e música. E isso a gente está começando a ter na faculdade agora, porque pessoas como a gente se dedicaram a isso, estudaram a isso. Então, eu sou um autodidata dessa coisa. Como todo cancionista é. Eu diria como talvez todo bom cancionista é. Por quê? Porque compor canção é uma imersão na linguagem. Nessa linguagem que flutua, né, entre a música, a poesia, as letras, as palavras. Então, o meu processo criativo, ele é muito prático, ele não é idealizado, assim, do tipo, vou botar no papel e escrevo uma melodia, agora harmonizo essa melodia, etc. Busco pensar, fazer, sei lá, a parte B, a seção contrastante, nada disso, né? Ele parte assim, via de regra, de algum elemento enunciativo, né? O Luiz Tati fala muito sobre isso, a partir da enunciação. Então, é uma frase que, às vezes, é um fragmento que funciona, né? Então, pode ser uma canção do tipo, fragmentos como, tem uma canção chamada Déjà Vu. Veja, ver, já vi. Cara, eu estava dirigindo e essa célula veio para mim, né? E claro, ao mesmo tempo que tu tem alguma bagagem de estudo musical, né? Quando com 15 anos de idade eu era provocado a refletir sobre música com um cara como Fernando Matos, né? Que me fazia enxergar o próprio Renato Mora, quando a gente tocava aquela sonata do Diabelli para entrar na faculdade. Ok, eu sabia o que era uma sonata e sabia as partes da sonata e tarará. Bem ou mal, essas coisas te ajudam a pensar sobre música, não necessariamente sobre um samba do Chico, mas elas te despertam para pensar sobre, a estruturação, as conduções melódicas, o que sobe, o que desce, o que é tenso, o que não é. Mas tem um fato disparador que me legitima para a composição de canção, que é o fato de ter encontrado um compositor de canção lá na faculdade de Direito. E aí o cara me vê passando com um violão e eu fazia as minhas coisas, mas não assinava, eu tinha, né? E aí ele não tinha convicção da minha composição de canção ainda, né? E aí ele me vê passando com o violão, e aí não sei o quê. E aí eu sento, se chama Alexandre Fisch, não sei por onde ele anda mais, mas o Alexandre me mostra algumas canções dele. E nessa época eu tocava no Café Acústico, um grupo dedicado a interpretar, desde bossa nova, alguma coisinha de jazz, Clube da Esquina e tal. E aí o Alexandre, daí abre o Festival de Música de Porto Alegre, o Alexandre Fisch me mostra 2 ou 3 ou 4 músicas, eu olho, cara, isso é bom. E aí eu digo, eu tenho um grupo, quem sabe a gente interpreta, vamos inscrever no festival. Cara, a música é uma música chamada Retirantes, que ganhou o 2º Festival de Música de Porto Alegre, que foi em 1999, aí eu tinha 19 anos, e ele era um festival, cara, do cacete, assim, porque ele acontecia nas 16 regiões do orçamento participativo. Então eram 16 festivais, saía o campeão de cada um, e esse campeão de cada um disputava o grande festival final. 1.600 músicas inscritas, mais do que isso, entende? Era uma coisa absurda, assim. Enfim, daí a gente concorreu, como ele era de Ipanema, ele morava ali entre Ipanema e Guarujá, a gente concorreu pela Zona Sul e tal. E daí eu fiquei com vergonha de estar inscrevendo a música dele. Pus mais 2 músicas e aí inscrevi no festival. E, inclusive, elas entraram no festival, na região Cruzeiro, mas não ganhei. Então, assim, foi muito importante, tá? Então tinha um bom compositor ali.
e ao mesmo tempo eu me senti autorizado a produzir as minhas, e ali eu, de certa forma, tu vê como foi importante esse festival, porque eu não tinha outra instância de legitimação, digamos, eu não tinha uma cultura de bar, né, ainda era um guri dessa região, centro-sul, porto-alegrense, assim, não era um guri do Bonfim, por exemplo, né, que isso faz diferença na formação de um compositor, né. Imagina tu tá ali no Bonfim e tu cruza com o Ney Lisboa, né? Não, ali, pelo menos, né? Ali eu não estava cruzando com ninguém, eu não estava atento ao mundo dos bares ali. Enfim, ainda era até os meus 16, 15, 16 anos, era bem guri chucro, assim, de apartamento, muito solitário, sozinho, estudando meu violão o melhor que eu podia, né? Enfim, mas sobre processos, né? Aí varia, como diz, né? E eu fui desenvolvendo com os anos as minhas metodologias, né? E, bem, hoje eu escrevi uma tese sobre isso, né? Fui para a Inglaterra, escrevi uma tese sobre poética da canção, sobre processos criativos, composicionais, observei outros artistas, né? Estudei o Vitor Ramil, estudei o Ivan Lins, estudei a Dona Conceição Teixeira, que é uma sambista de Pelotas com mais de 1000 sambas que ninguém conhece, que estava totalmente desconhecida, então eu fiz questão também de gravar a obra da Dona Conceição. Hoje, ela é um pouco a pessoa que eu escrevo mais sobre, porque também é a pessoa que mais precisa de alguém escrevendo sobre, né? Enfim, não sei algum detalhe, né, específico de processo criativo, alguma música, eu posso exemplificar, a gente pode conversar sobre, porque o assunto é o assunto da minha vida, como tu viu, né? Sim, sim. Na verdade, a música que nós vamos focar é o palavreio, né? Então, tu já pode usar ela como exemplo. Legal. Já para... Né, como é que foi, como essa música surgiu? Tá. O palavreio, cara, é um caso interessante, tá? Porque o palavreio é a última música que eu compus do disco Palavreio. Essa música, ela já é, tipo assim, ela já é uma música que eu fiz quando eu me dei conta do que era fazer canção e quando eu me dei conta do que deveria ser o meu primeiro disco. Entende? Então eu cheguei assim, eu já tinha ali, eu tinha Boitatá eu já tinha Tel, daquele disco do Palavreio, né? Eu já tinha as outras canções e tal, no meio do caminho, enfim, tem canções que até eu nunca mais toquei. Já tinha Paisagens, né? Então, assim, tinha outras coisas, assim, por exemplo, que não entraram no disco, que eu já tinha na época, tipo o Samba da Páscoa, que foi entrar no meu disco infantil, né? E aí eu me dei conta, cara, eu tinha o Déjà Vu, que é essa canção que eu acho bem legal, que eu mencionei aqui, e aí eu botei um pouco o meu repertório na mesa e fiquei pensando, cara, essa salada aqui, que tem uma milonga, que tinha um troço meio rock and roll, o DDA, uma música que eu já tinha composto, eu acho, que é o Dia de Avaliação, que é uma música que mistura chorinho, rock, né, e samba, do guri distraído e tal. Então, tá, o que é essas... Sobre o que é esse disco que tem um monte de canção que aparentemente nada a ver uma com a outra? E aí, esse disco é sobre linguagem, é sobre canção como forma de pensar. É um palavreio. E aí veio o nome do disco, aí esse disco vai se chamar Palavreio. E aí eu passei a compor a música Palavreio. Então a música Palavreio, ela é a minha canção manifesto sobre, digamos, a minha primeira teoria sobre canção, né? E ela vem bem, e ela é música de cara que toca violão, né? Mi menor, né? Corda solta, dedilhado ali, tum, bim, bim. E aí eu comecei a trabalhar essa coisa, tá? Uma melodia que um pouco passa ali pelo polegar, né? Dum, 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 dum. Ou seja, a melodia vem do violão. Tum, dum, 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 né? Ali naquela altura eu já tinha tocado candombe, eu já conhecia a percussão, já tinha tocado em grupo de maracatu, trovão, em Porto Alegre. Então ali eu já não era mais um violão do cara que estudou
Diabelli, Sor, Brauer e tal. Tá, já era um violão de alguém que estava com samba, maracatu, baião, candombe, principalmente, assim. Então eu estava pensando, ok, né, embora não muito sistematizado, mas já era o meu violão, né? É simples, quem pega essa canção, ela é simples, né, Paulo? Ela é ali, né, mi menor, dó e ré, né? O que eu posso falar sobre essa canção? Essa canção foi muito legal, porque quando eu cheguei, e daí, eu sou muito feliz de ter feito. Então eu não saí gravando e lançando disco, até porque naquela época não era tão fácil fazer isso. Então eu comecei a fazer projetos, né? Então fiz uma grande parceria com a Cláudia Braga e com a Nisiane Franklin, da Casa Elétrica, e elas assinaram a produção executiva do meu primeiro disco. Então eu já tinha um repertório, nisso veio o Pedrinho Figueiredo ser meu produtor musical. E então eu tinha já o palavreio feito, e o Pedrinho Figueiredo, cara, essa música é muito legal, mas pega o refrão, cara. Eu não sei se é esse refrão, ele me disse, sabe? E de fato, o meu refrão, ele não tinha... ele mantinha esse esquema Mi menor, Dó e Ré, Mi menor, Dó e Ré, Mi menor, Dó e Ré. A letra, depois eu posso falar um pouco sobre a letra, mas tá, a letra já estava definida, eu já tinha o corpo da letra, mas e já cantava, né? E aparentemente ela já enganava, porque ela já tinha o esquema harmônico, rítmico, né? Mas foi o Pedrinho que me provocou, quem sabe tu, é um refrão, né? Nessa vida onde sobram sertões, né? E ele me provocou, ele não me disse nada, não me disse uma nota, um acorde, nem nada, ele disse, pensa sobre isso. E aí eu pensei sobre isso, com o violão, o legal é que daí esse refrão se compôs novamente, a mesma articulação rítmica, mas aí aparece um Lá com sétima, aí eu faço aquele, digamos, um Sol com um sino baixo, aí eu exploro algumas sonoridades, entra um Mi maior com quarta susdra, então eu gosto muito dessa reelaboração do refrão, né? Que joga a música para Sol maior, de certa forma, né? Daí vem Sol, Lá, né? Daí o Si menor, Mi, Lá, então entram os diminutos, às vezes, no meio. Então, deu para elaborar musicalmente de uma maneira a elevar um trecho da canção que estava escondido, sabe? Então é isso, acho que... E aí o palavreio, ela é sobre compor. Devaneio, né? Pega as poéticas do devaneio, lá do Bachelard, não sei o quê, né? Devaneio consumindo o meu caminhar. Eu estou me consumindo no devaneio, né? Sem querer, né? Então, ou seja, não controlo, né? Sapateio, aí eu fui brincando com essa coisa do eio, palavreio, né? Sapateio, não consigo espernear nem suspender a voz. Ou seja, tem o palavreio, lá na frente da música vai ser palavreio se não tem outra opção de dizer. Né? Então, essa coisa, cara, da expressão. E aí tem uma música que influencia muito o palavreio, é uma canção do Vitor Ramil, que chama Claricer. Que é assim, né? O claricer é um poder vulgar, corpo, luz da emoção. E aí ele define o que é claricer. É o instrumento que transporta o ser nas ideias ao ser nas palavras, e então faz a gente proesiar, né? Faz a gente pertencer aos sujeitos, advérbios, ao mistério. Esse é muito bom. De expressar o que se quer, né? Então, existe algo. Então, ele inventa uma palavra para poder descrever isso que é encaixar uma palavra na ideia. Para o Vitor Ramil, isso é clarecer. Para mim, é palavreio, né? Como fazer a expressão e tal. Então enfim, eu curto... E aí foi muito legal, porque deu uma cara estética para o disco. Eu resolvi um problema, né, de unidade daquele monte de bagunça, me dei conta do que eu buscava a minha vida inteira, sabe? Então, enfim, e aí a produção musical foi muito legal e tal, né? E ela mistura, ela é muito, muito brasileira e muito gaúcha, né? Ela mistura milonga, baião, candombe. Sim, percebi. Percebi já naquela época.
Olha, eu estive revendo os vídeos que tem perdidos no YouTube aí da gravação do show, da estreia do disco. Aham. Tá o Pedrinho Figueiredo, André Cavalheiro. Bah, era um bandão, cara. Eu também, Imagina que luxo. é luxo, é isso que eu ia dizer. Tu também escolheu um grupo que vou te dizer, né? Era, Não tem mas como dar sim, errado. aí é... Oi? Não tem como dar errado. Não tem. E ali, daí, mas por que, imagina, então eu era um desconhecido, né, começando ali, então, claro, quem é que vai botar um Marcelo Delacroix no palco comigo? É a reputação de um Pedrinho Figueiredo, né, então, assim, tu vê a importância de um produtor, de um trabalho, né, pô, Sim, né, concordo, é importante, mas se o material não é bom, essa gente não vem. Sim. Não adianta o Pedrinho ir lá na porta deles, que se o material não é bom, ninguém vem. E aí, bom, a letra tu já especificou, né, as ideias de onde saiu. O que eu quero falar agora é desse teu último projeto, né, que é o documentário, né, o Paisagens. Da onde saiu? Como veio isso? E como tu botou isso para frente? Muito legal, cara. O Paisagens, ele tem um lance de... ele não seria isso que ele foi. Tá? O Paisagens inicia, aliás, através do Pedrinho, de certa forma. Eu vou dar uma... Eu estou compondo meu novo trabalho, as músicas todas prontas. Só não defini ainda exatamente o meu próximo disco, trabalho, não sei se filme, não sei se espetáculo, se chama Guaipeca, tá? Guaipeca, que é uma palavra gauchesca, né, que significa cachorro vira-lata, né? Ou seja, sou eu, né? Então eu vou, então ele tem uma coisa assim de pensar, tá, um cara que está com seus 40 anos, já 40 e poucos, ou seja, tem uma identidade rolada, mas essa identidade é Guaipeca, né? Pode ter estudado aqui e ali, mas, enfim, né? Sobretudo nesse âmbito da canção, eu sou Guaipeca. Então daí eu vou para um programa do Pedrinho, que ele tem um projeto muito legal que se chama Talk Show. E aí o Talk Show, daí eu fui entrevistado lá e tinha uma equipe de produção. E assim como a gente está conversando aqui, eu estava contando algumas histórias, na verdade, da viagem, da época que eu estava no doutorado, principalmente. Eu gravei o Talk Show num período que eu estava no Brasil, voltando para lá. E aí os meninos, né? A equipe de produção, que é o Juliano Ambrosini e o Nando Roça, super legais, a gente super se deu bem ali, né, gravando com facilidade, super funcionando tudo. Termina a gravação e eles me dizem assim, a gente enrolando o cabo, tá? Eu disse, porra, Leandro, a gente tem que te gravar. E aí, como assim, né? E daí eu achei tão aquilo, só aquilo foi um grande elogio, né? Eu fiquei muito lisonjeado, assim, ou seja, sai de uma entrevista, show, e a pessoa se sente tocada, né? E aí eu achei, não, eles estão, né, empolgados e emocionados com o que rolou no show, das canções e tal. Bacana, vamos sim e tal, mas eu achei que a coisa ia ficar por ali, que ficava aquele sinal, assim. Mas a gente manteve o contato e rolou um e-mail, e aí eles disseram, Leandro, então, é o seguinte, a gente está falando sério, e vamos começar fazendo mesmo. Não vamos esperar isso e aquilo, vamos começar fazendo. Isso era 2019. E aí, eu voltando da Inglaterra. E daí eu disse, cara, poxa, para mim é super importante, eu estou gravando o meu próximo disco, eu estou completando 20 anos de carreira, estou voltando para o Brasil. Pô, eu queria muito, realmente quero, vamos fazer, vamos dar um jeito aqui, eu vou separar uma poupança, sei lá. Não, nós vamos fazer, depois a gente vê. E aí, cara, eles começaram a vir e a gente começou a discutir. Então, a gente começou, na verdade, gravando o Guaipeca. E o Guaipeca, porque ele tem a ver com essa ideia do Fusca também, tá? Que é um elemento forte do filme, né?
que aconteceu? Um fim de semana, 2, 3. Então, foi mais ou menos 2 ou 3 sessões de gravação grandes, né? Muita conversa, envio músicas, tinha uma listagem grande. A concepção do road movie, assim, essa coisa de estar no Fusca em diversas paisagens pela cidade e tal, já estavam ali. E aí e vem a pandemia, né, cara? E aí o que acontece com essa coisa da pandemia? Ok, para tudo, vamos ver o que acontece, não sei o quê. E aí a gente se dá conta, opa, tá demorando, tá levando mais tempo do que a gente esperava, o mundo mudou, sei lá, não vou conseguir abrir um crowdfunding agora. E a gente não tinha gravado o que seria a minha canção do disco, que era o Guaipeca, né? Tá, mas pô, a gente não fez o Guaipeca, né? E eu me enrolando, na verdade eu compus o Guaipeca pro filme, assim, digamos, eu tinha um conceito, mas eu não tinha composto a música ainda. Então eu tava assim também, então porque a gente não gravou porque eu não tinha composto ainda. Mas, pô, agora que eu terminei o Guaipeca, ou seja, por causa deles eu compus o Guaipeca, a canção Guaipeca, né? E aí, tá, a gente não gravou. E tá, parou tudo, cara. Então a gente, ok, né, vamos dar esse stand-by e tal. Até que os guris foram se dando conta assim, olha, Leandro, a gente já tem câmera nova, a gente tá com os equipamentos novos, a gente tá louco para usar esse equipamento novo, assim, a gente tá achando que esse filme nós queremos fazer de novo. Né? E daí... ao mesmo tempo não era possível, não era viável em função da pandemia, né? E aí a gente, olha, esse material que está aqui, vamos olhar para ele. Daí eu disse, cara, vamos olhar. Então vamos fazer o seguinte, vamos lançar esse material que tem, de alguma maneira, nem que seja em clipes na internet, assim, de cada música. E, ok, para ir botando o trabalho para frente, né? Cara, e aí... Desculpa demorar, né? Eu demoro horas nas tuas perguntas. Aí eu pego o material bruto, cara, e a gente vai olhar. E tava foda, cara, sabe? Tava muito bonito, tava funcionando, as canções gravadas ao vivo, assim, né? Mas com captação boa nos locais, né? Ao ar livre, ao vivo e ao ar livre. Cara, tava super bonito. E eu vi que aquilo ali tinha uma unidade que já estava contando uma história. Que era uma história concebida inconscientemente, né? Porque o subliminar dessa história do Fusca era homenagear o meu irmão, que me deu esse Fusca. E dialogar com essa identidade, assim, passado, presente e futuro, a história do Fusca como uma cápsula do tempo, a memória do meu irmão, mas ao mesmo tempo a ideia de que tu tá num objeto de 1972 abastecendo no posto, pagando a gasolina cara hoje, entendeu? Então, assim, tu tá numa cápsula do tempo e talvez daqui a 15 anos eu vou estar com esse Fusca ainda e os outros carros modernos não vão estar na rua. Ele é uma cápsula do tempo, entendeu? Então, assim, e daí tava jogando com isso a história do meu irmão, ou seja, dele ser uma presença, do cara que tocava violão na minha frente quando eu tinha 2 anos de idade, que eu toco violão por causa dele, eu li Drummond por causa dele, entende? Cara, quando eu me dei conta, assim, eu comecei a chorar e escrevi o roteiro do filme. Quando eu me dei conta, cara, eu tô contando essa história dessa relação com o meu irmão de uma forma muito sutil, muito... que vai se... digamos, é o spoiler do filme, né? Tô dando spoiler aqui, mas é que não é um filme assim. Eu tinha composto uma música para o meu irmão, que é o Trem do Cerrado, que eu gravei no disco Mandinho. O disco Mandinho eu lancei no ano que ele morreu, assim, então eu estava com o disco pronto, ele morreu. Então, enfim, é uma coisa muito presente. Como é que eu vou contar para o meu filho pequeno o que aconteceu, né, com o meu irmão, aquelas coisas assim. Enfim, então passa subliminarmente sobre quais são os temas do disco, identidade do filme Paisagens. A minha volta para o Brasil, meus 20 anos de carreira, meus 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado, como diria Drummond. E aí, então tem essa coisa, né, da Florianaus e tal, que o meu irmão estava muito bem, essa figura do meu irmão, e a fotografia.
E aí, cara, eu tenho uma história já. Então vamos contar essa história através das paisagens desse lugar que eu tô vivendo e que eu devo talvez morrer aqui, que é Pelotas, né? E uma Pelotas que não é a Pelotas da Fena Doce, que não é a Pelotas da Estética do Frio, que é outra coisa, né? Não é a Pelotas que foi contada, que é a Pelotas, digamos, nobre do centro, não é só a Pelotas das charqueadas, né? Ok, essa Pelotas aqui, cara, eu pego a bicicleta agora e eu vou comprar camarão daqui a 20 minutos de bicicleta, entendeu? Na beira do pescador ali. Eu morando aqui no Laranjal, entende? Então, ele é o meu entorno atual, assim, né? O meu pequeno centro de mundo, assim. Então, Paisagem celebra isso, assim, ó, tá. Então, tem canções antigas e canções novas, e impressões sobre o mundo, assim, uma forma de convidar as pessoas a conhecerem o meu trabalho, porque mesmo tendo 3 discos, não sei o que, as pessoas, é isso que os meninos, os guris da Bombá, produtora de conteúdo, o Juliano e o Nando falavam, as pessoas não conhecem o teu trabalho, assim, né, tá, podem ouvir uma música aqui na FM Cultura e tal, mas quem é esse cara, né? Enfim, então é uma grande apresentação, assim, né? Do tipo, vamos conversar, né? Eu estou muito feliz, assim, muito orgulhoso do filme. Convido as pessoas a assistirem. Eu acho que está bem honesto, mas muito bonito, assim, muito bonito. Bom, eu assisti, né? Tava quieta até agora, a cadela resolveu latir bem na hora que eu fui abrir minha boca. Guaipeca? O Guaipeca é homenagem a... Às vezes eu olho pro lado aqui que eu tô vendo o vídeo que tá gravando, viu? Uhum. Mas assim, eu assisti, que trabalho bonito, cara. Meus parabéns. Yeah. A partir daqui, a história ficou uma conversa mais de 2 compadres, conversa de ex-colega de faculdade, lembrando as histórias e tudo mais, né? O que eu só posso fazer agora é agradecer para o Leandro a parceria, a oportunidade de conversar sobre as histórias, tá? Sobre a trajetória dele, tá? Trazer aqui para vocês um pouco de como funciona essa relação do compositor com a própria obra, e explicar como é que isso tudo aconteceu. Isso é impagável, isso foi muito legal, a presteza do Leandro de aceitar o convite e estar aqui junto com a gente. Então, Leandro, valeu, muito obrigado por a oportunidade da gente estar aqui junto conversando sobre isso. No izinho aqui em cima, o link do vídeo da música que o Leandro está cantando junto com a gente, tá? Deixa o like no vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a distribuir mais o vídeo e todo aquele blá 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 de YouTube, né, gente? Então tá, valeu, até a próxima.